complicar o reino de Deus, de complicar o reino dos céus. E realmente, na nossa limitação humana, para a gente conseguir entender a grandeza do reino, toda a funcionabilidade do reino, toda a dinâmica do reino, é algo que vai muito além do que naturalmente, humanamente, a gente consegue discernir. Mas no reino dos céus existem coisas que são simples, verdades que são simples, mas são transformadoras e são solidez para a nossa vida, amém? Eu quero compartilhar algo simples com você hoje, mas se você entender, valorizar, apreciar, guardar no seu coração, eu creio que os frutos, os resultados dessa palavra, elas vão se manifestar na sua vida. Então vamos para Josué, livro de Josué, no capítulo 6, versículo 10. Ok, nós vamos ler até o versículo 16, e depois nós vamos para o versículo 20, diz assim a palavra de Deus: Mas Josué tinha dado ordens ao povo, dizendo: Não gritem, nem façam ouvir a sua voz, não digam uma palavra sequer, até o dia que eu disser, gritem, então vocês gritarão. Se você queria encontrar, você que já fez o revisão, quem já fez o revisão de vidas aí? Deixa eu ver você. Quem já fez o revisão de vidas na chácara, onde nós tínhamos a lei do silêncio? Faz barulho aí, quero ver. Eu encontrei que a lei do silêncio, ela é bíblica. Dá um glória a Deus aí, bem forte. E Josué está fazendo aqui a lei do silêncio com o povo. Não gritem, não converse, não façam ouvir nenhuma palavra sequer, até a lei do silêncio acabar, aleluia. Aí vocês podem conversar. E ele já sabia que o povo podia gritar, porque crente fica um pouco sem conversar, quando fala, já fala empolgado, é ou não é? Aleluia. Versículo 11: Assim Josué fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez, depois voltaram ao arraial, pernoitaram. A gente vai até o 16. Se levantou de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor, iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No segundo dia, rodearam outra vez a cidade, e voltaram para o arraial, e assim fizeram durante 6 dias. No 7º dia, de madrugada, ao romper da manhã, da mesma maneira, rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. Nos outros 6 dias, rodeavam uma vez, voltavam para o acampamento. No último dia, no 7º dia, rodearam a cidade 7 vezes. Aconteceu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, Josué disse ao povo: Agora acabou a lei do silêncio. Vocês podem gritar, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês. Versículo 20. Assim o povo gritou, os sacerdotes tocaram as trombetas, e ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda a força. Quando isso aconteceu, as muralhas caíram, ruíram. Então o povo
subiu, invadiu a cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Hoje eu quero falar com você sobre uma vida de fé, e sobre a verdadeira vida de fé. Vocês conseguiram? Obrigado, vocês são uma bênção, Deus abençoe. Eu mandei tarde e ainda assim vocês já conseguiram preparar. Deus abençoe vocês e o pessoal da criação da mídia, que passou os recados para a gente, né? Que produzem. Vamos dar uma salva de palmas para esse povo abençoado. Nós estamos alcançando vidas, alcançando corações nos ares, nas redes sociais, amém? Uma vida de fé em ação. E a nossa vida, uma vida de fé, uma verdadeira vida de fé, ela tem ação, ela age. Se você é uma pessoa de fé, você precisa de ação, de movimento na sua vida. Eu oro para que Deus mova as águas da sua vida nessa noite. Cadê um amém aí, bem gostoso, em nome de Jesus? Bom, essa passagem que nós lemos no livro de Josué conta a história de como o povo de Deus conquistou a cidade de Jericó. Eles tinham recém sido libertos, né, retirados do Egito, por recém, na verdade, já faziam 40 anos, mas eles tinham saído do Egito e tinham passado, então, esses 40 anos no deserto, Deus trabalhando, tratando os corações. E agora, Moisés morto, Josué assume a liderança, atravessa o rio Jordão, e essa é uma cidade fortificada, a cidade de Jericó, que eles precisam conquistar. Aqui, o que nós lemos foi a estratégia que Deus deu para Josué, para que eles conseguissem invadir a cidade. Eles não tinham armamentos, estratégias, know-how de guerra, para que eles pudessem vencer aquele obstáculo, mas ele tinha o nosso Senhor, o maravilhoso estrategista, que quando nós não temos armas, quando nós não temos recursos, nós não temos o caminho, quando não sabemos como fazer, Ele nos dá a direção. Você pode aplaudir o nome desse Deus maravilhoso? Aplaude bem gostoso aí, vai. Aleluia. Então, antes de isso que nós lemos acontecer, tinha uma outra parte da estratégia para a conquista dessa cidade. Josué enviou para dentro da cidade 2 espias. Eles entraram como se fossem andarilhos, viajantes, né? Desconhecidos, e foram sondar a cidade, ver o que tinha lá dentro, as portas, os portões, as torres, a quantidade de soldado, a força bélica daquela cidade. Esses 2 espias, eles foram identificados pelos moradores de Jericó, e identificados agora, os soldados da cidade vão atrás deles, querem encontrá-los, porque sabem que eles estão ali com uma estratégia, buscando estratégia, sondando a terra. Sabem que eles são do povo de Deus, e que o povo de Deus está marchando e tendo vitória sobre os seus inimigos. Esses 2 espias entram então em uma casa. A dona dessa casa se chama Raabe. E quando os soldados vão até a casa de Raabe para aprisionar, para prender esses espias, ela encontra uma forma de escondê-los, de evitar que eles sejam capturados. E o fato de Raabe ter feito isso trouxe para ela e os seus familiares
uma grande recompensa. Ela não só escondeu os soldados, os espias em sua casa, como também ela deu instruções para eles de como eles conseguiriam fugir daquela cidade, sem serem então capturados. Isso era importante para que eles retornassem, sua mensagem retornasse a Josué, para que toda a estratégia de guerra pudesse ter seu sucesso. Bom, uma vida de fé em ação é o tema da palavra. Eu estive dizendo introdutoriamente que a nossa vida de fé, ela exige ações, ela exige obras. Isso que Raabe fez é mencionado no Novo Testamento em 2 livros, e o Novo Testamento une a fé de Raabe à obra que ela executou. O Novo Testamento nos mostra, além da fé, a ação, a recompensa da sua fé em ação. Então vamos para o livro de Tiago, no capítulo 2, onde a Escritura vai nos falar a importância sobre nós termos uma fé em ação. Tiago capítulo 2, a partir do versículo 21, nós vamos ver, antes de Raabe, a conexão de obras também de Abraão. Pelo decorrer da leitura, vamos ler o Abraão, na sequência a gente vê Raabe, vou falar dela e depois a gente volta para Abraão. Por acaso não foi pelas obras? Eu falei o 21, né? Volta no 14, por favor. Volta no 14. Nós vamos ver o livro de Tiago, falando da importância de nós demonstrarmos a nossa fé pelas obras. Olha o 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Versículo 15. Se o irmão ou irmã estiverem com falta de roupa ou de alimento, e um de vocês disser, vá em paz, trate-se de se aquecer e de se alimentar bem, mas ela não tem roupa, ela não tem alimento. Se você dá essa mensagem, mas não dá o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Você tem fé no bom cuidado, no bom alimento, no bom aquecimento, mas você não age de acordo com a necessidade da pessoa, qual é o proveito disso? Versículo seguinte: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. A fé sem obras, ela é uma fé morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras, mostre-me essa sua fé sem as obras. Como você consegue demonstrar a sua fé sem algo palpável, visível, sem a demonstração da sua fé? E ele diz, e eu com as obras vou te mostrar a minha fé. Versículo 20. Seu tolo, bobinho, você ainda tem dúvida de que a fé sem obras é inútil? Você acha que viver uma vida em Cristo, viver uma vida para Deus, só dizendo que crê e não ter ações de fé na sua vida, você acha que isso é desnecessário, ter as ações, fazer as obras? Você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Então ele vai nos dar os 2 exemplos, de Abraão e de Raabe. 21. Por acaso, você quer ter certeza? Olha a resposta. Por acaso, não foi pelas obras que Abraão foi justificado? Abraão, o pai da fé. Como ele demonstrou a sua fé, como ele provou a sua fé, como ele recebeu justificação da sua fé, como Abraão recebeu esse título, o pai da fé.
intitularam ele? Alguém gostou da cara dele, escreveu isso a respeito dele? Não, ele conseguiu isso, ele fez essa história, ele marcou gerações, ele impactou vidas, e é referência até hoje, não só porque disse que tem fé, mas porque ele demonstrou a sua fé, ele agiu, ele colocou a sua fé em ação. Como ele fez isso? Através de uma oferta sobre o altar. Uma vida de fé em ação. Em primeiro lugar, o livro de Tiago diz que a nossa fé é e precisa ser demonstrada pelas nossas obras. E agora, em segundo lugar, nós estamos vendo alguns tipos de obras de uma pessoa de fé. É isso que eu quero focar com você, olhando a partir de agora em algumas referências bíblicas, porque às vezes as pessoas pensam que fazer a obra de Deus é só para quem é pastor, para quem está no louvor. Às vezes as pessoas pensam que fazer a obra de Deus é só na igreja. Às vezes as pessoas pensam que a obra de Deus é só relacionada ao que se refere ao santuário, à casa de Deus, a casa não que Deus habite, mas onde Ele escolheu para habitar o nome dEle, um território santo, sagrado, estabelecido, separado por Ele, para Ele agir, treinar o seu povo, amadurecer o seu povo, receber a adoração do seu povo em unidade. Às vezes as pessoas remetem a obras, não faz parte, mas não é só aqui, faz parte, mas não é só isso. Então o primeiro tipo de obra de uma pessoa de fé que nós estamos vendo, a referência principal, o pai da fé, é a de Abraão. E ele diz que sua fé foi demonstrada através dessa obra. Não foi pelas obras. Qual obra? Como eu posso fazer a obra de Deus? Como eu posso servir a Deus? Bom, a obra foi a oferta do seu filho Isaque sobre o altar. E aqui abre o seu coração, né? Muitas vezes as pessoas, quando falam de oferta sobre o altar, ela pensa apenas financeiramente. Nossas finanças entram na ação da nossa fé, mas a gente vai ver isso lá na frente, que eu quero ver com você aqui, sobre a oferta sobre o altar. Esquece finanças, olha para isso aqui comigo. O que ele ofereceu sobre o altar? O seu filho Isaque. Qual foi a obra que justificou Abraão? Ele colocou o seu filho no altar. Quando você apresenta o seu filho no altar, você está fazendo a obra de Deus. Quando você traz o seu filho para a igreja, você está fazendo a obra de Deus. Existe algo mais precioso, existe uma obra mais preciosa do que ensinar os pequeninos no caminho que ele deve andar? Dia de culto não é dia de você deixar o seu filho na televisão, tomando chocolate quente, comendo pipoca, curtindo essa chuvinha. Não, dia de culto é dia de culto. Dá um glória a Deus bem forte. Quer fazer a obra de Deus, querido? Começa dentro da sua casa, traz seu filho para a igreja. Seu filho, pastor, mas ele corre, ele grita, ele faz barulho. Ele é criança, ele é amado. Sobre o altar é o lugar dele. Dá um aplauso para Jesus bem forte. Pastor, mas ele briga, arruma confusão, puxa o cabelo do irmão, puxa o cabelo da irmã. Você vai ensinando, você vai treinar ele tem que passar pelos desafios, pelas correções, faz parte. Lembra você, como você era. E olha onde você está, sentado na presença de Deus, recebendo a palavra, o maná que desce do céu, amém? Olha o Fernando, só tem cara e barbinha de anjo. Mas você olha para ele, você vê uma história de arteiro, aleluia, glória a Deus. Qual é a obra de Deus que justifica, que demonstra a nossa fé? Eu creio, você crê? Quantos creem em Jesus de Nazaré aqui? Levanta a sua mão, deixa eu ver se você está no lugar certo. Aqui nós somos um lugar cheio de fé em Jesus Cristo. Você crê em Jesus? Põe sua família no altar, não deixa em casa não, traz para a igreja, manda para a igreja, leva para o arena, leva para a célula. Mais um aplauso ao Senhor, bem forte.
Pastor, mas ele não quer, ele não está com vontade. Ai, pastor, eu acho que é de Deus, porque até eu não estava com vontade. É uma confirmação, glória a Deus. Olha que detalhe importante. Não foi só colocado o filho no altar. O que foi colocado no altar foi o que Deus pediu que morresse na vida de Abraão. Quer fazer a obra de Deus? Não é só colocar a família no altar. Isso é lindo e é bíblico. Só que por trás disso, fazer a obra de Deus também se refere a entregar no altar aquilo que Deus pediu para morrer na minha vida, que faz parte da minha vida, que eu tenho criado, que eu tenho sustentado na minha vida e que eu amo tanto. Para alguns, o filho, mas para outros, é a ira, é o ódio, é a vingança, é o remorso, é a mágoa, é a falta de perdão. Fazer a obra de Deus é você pegar aquilo que Deus pediu para você matar no altar, trazer para o altar e dizer: Senhor, eu estou disposto a sacrificar. Assim, a Escritura diz, olha só, Tiago 2:23, se cumpriu a Escritura que diz: Abraão creu em Deus. Ele creu, ele não só creu, ele creu e agiu. Isso foi-lhe atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Aleluia. Quantos querem ter mais intimidade com o Espírito Santo? Você quer ter mais intimidade com o Espírito Santo? Quer conversar mais com Jesus, mais perto de Jesus? Quer ouvir melhor a voz de Jesus? Traz no altar e mata aquilo que Ele já pediu para morrer na sua vida. Dá um aplauso para Ele, dá um aplauso para Ele. Intimidade com Deus exige sacrifício, e isso é obra, é trabalho, que custa. Trazer e deixar morrer aquilo que a gente ama tanto, custa, dói, tem que pensar, repensar, reconsiderar. Às vezes fazer uma caminhada até conseguir chegar no altar, como Abraão fez. Mas a recompensa, não existe recompensa melhor. Deixa morrer aquilo que Deus está pedindo, entrega aquilo que Deus está pedindo. Não existe nada que supere ser chamado de amigo de Deus, ter intimidade com Ele, falar com Ele, ouvir Ele, receber as promessas dEle, dar um aplauso para Ele. Oh, a maior satisfação de um cristão é ser amigo de Deus. E para ser amigo de Deus, a minha fé precisa estar em ação, eu preciso agir. Assim, verso 24, você percebe que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Não basta dizer que eu creio, eu preciso agir de acordo com a fé que eu declaro. Agora, no versículo 25, ele vai para o exemplo de Raabe. 25, de igual modo, ou seja, creu e agiu. Creu e operou, creu e fez uma obra. A palavra obra vem do grego ergon, que significa você ter uma meta, você ter um alvo, você ter um objetivo, um propósito e ir até concluí-lo. Isso é obra. A nossa vida é formada, feita, construída, e a nossa fé é justificada por obras executadas. Deus dá o propósito, você cumpre. Deus dá o propósito, você cumpre. Deus dá a meta, você atinge. Deus dá o desafio, você supera. Deus dá a necessidade do milagre, você crê, busca, espera, faz o que precisa, recebe o milagre. Dá um amém aí bem forte. Agora, da mesma forma, creu e agiu, creu e agiu. Ela creu e você vai crer e de igual modo também. Será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada? Que obra ela fez? Os espias chegaram na cidade e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe. Que obra ela fez? E a Escritura diz que ela foi justificada, ela foi perdoada, ela foi recompensada. Como? Que obra? Que foi isso que essa mulher fez? Ela acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho. Não é assim que ela demonstrou a sua fé? Quando os espias chegaram diante de Raabe, ela disse para eles: olha,
nós ouvimos o que o Deus de vocês está fazendo por aí, nós ouvimos de como Ele tirou vocês do Egito com mão forte, nós ouvimos como Ele abriu o mar vermelho, nós ouvimos como Ele destruiu o exército de Faraó. Deixa eu dizer para vocês, todos os povos estão desanimados, perderam as forças, porque ouviram do que Deus tem feito na vida de vocês. E Raabe disse para eles: eu creio nesse Deus, e eu sei que Ele vai dar esse território para vocês. Olha a obra que ela está fazendo, testificando da grandeza de Deus. Quer fazer a obra? Testifique da grandeza de Deus. Cadê um amém aí? Pastor, mas Ele não fez na minha vida. Mas Ele já fez na vida de muita gente. Começa a ouvir os testemunhos e testificar da grandeza de Deus, amém? Então ela acolhe os emissários e os faz partir por outro caminho. Qual foi a obra dela? Como fazer a obra de Deus? Como demonstrar a minha fé? Diga comigo: acolhimento. Mais forte, mais forte, mais forte. Diga: acolhimento e direcionamento. Como fazer a obra de Deus? Mais uma vez: acolhimento e direcionamento. Tem alguém nos visitando aqui hoje? Só dá um tchauzinho, deixa eu ver você. Não vou expor, não vou levantar, não vou. Cadê mais? Cadê mais? Deus abençoe em nome de Deus, abençoe em nome de Jesus. Nós queremos fazer a obra de Deus. Nós queremos acolher vocês. Bom, achei que era só eu aqui. Nós queremos acolher vocês e dar os direcionamentos dos céus para a vida de vocês. Isso é fazer a obra de Deus. Tem uma igreja aqui que faz a obra de Deus? Dá um aplauso para o Senhor aí, os acolhedores, em nome de Jesus. Lembra que eu falei que é uma palavra simples, mas profunda? E às vezes nós passamos despercebidos de coisas assim, de coisas simples assim, e pensamos que fazer a obra de Deus é estar com o microfone na mão apenas, é sair evangelizando na África apenas. Escuta, Deus te deu uma casa, Deus te deu um lar, Deus te deu uma família, Deus te deu um carro, Deus te deu um trabalho, Deus te deu lugares onde você vive, onde você transita, onde você tramita. Deus te deu lugares assim, e quando você estiver nesses lugares e as pessoas chegarem, saiba acolher as pessoas, saiba estar atento à voz do Espírito Santo de Deus para direcionar aqueles que estão abertos para direcionamento. Onde você estiver, você vai fazer a obra de Deus. Dá um aplauso para ele aí de coração, vai. Simples, mas obra de Deus, e a obra de Deus é preciosa e profunda. Acolhimento e direcionamento. Olha o que acontece na vida dela. Tiago 2:25, 26, 25. Está na NA? Ok. Ela foi justificada, assim como Abraão. Agora olha o livro de Hebreus 11:31, o que mais fala sobre o resultado da vida de Raabe, na vida de Raabe, por ter feito a obra de Deus. Acolhimento, direcionamento. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes. Ela e sua família e os seus bens foram preservados da matança, da destruição da cidade. Por quê? Porque acolheu. Quer fazer a obra de Deus? Aprenda a acolher, aprenda a receber pessoas. Sabe o que acontece na vida dessa mulher? Que fez a obra de Deus, acolheu e direcionou. Como ela direcionou? Ela instruiu os espias a como fugir dos soldados de Jericó. Ela disse: vocês vão descer por aqui, ali tem uma montanha, vocês vão correr para lá, eu conheço a estratégia deles, eles vão procurar vocês 3 dias, não desçam de lá, desçam só depois. Diga comigo: acolhimento e direcionamento. Sabe o que acontece na vida dessa mulher? Essa mulher se casa com um homem chamado Salmo. Aqui em Jericó, na invasão da cidade, todos da sua família e bens foram preservados. Posteriormente ela casa com Salmo. Quando você vai para o livro de Mateus, que está dando a genealogia de Jesus, versículo 5 fala dela. Raabe,
Olha que precioso isso. Porque fez a obra de Deus com fé, acolheu e direcionou. Ela entra na genealogia de Jesus. Ela entra na linhagem de Jesus. Você lê Mateus 1, 5. Mateus 1, aquele capítulo chato que você vê que o pai era marido, o marido era casado com uma mulher tal, e teve um filho tal, que foi avô de não sei quem, e aí fala de novo, aí fala de novo, aí fala, tem um propósito ali, está mostrando a linhagem, a descendência, e lá no fundo, lá no fim, versículo lá para o 16, se eu não me engano, nós vemos que o resultado final é o nascimento de Jesus. Uma mulher é inserida na linhagem do Senhor, na linhagem de Jesus. Seu pai, seu marido, ou o seu marido, se eu não me engano, foi avô de Davi, da tribo de Judá. Ela entra para a história, ela entra para o povo de Deus, ela vem para uma descendência santa, para o nascimento do Messias. Escuta, quando você faz a obra de Deus, a recompensa não para em você, a recompensa vai chegar na vida dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos, até a volta de Jesus, até que Ele venha. Dá um aplauso para quem tem interesse em fazer a obra de Deus. Diga comigo bem forte: acolhimento, bem forte, diga acolhimento e direcionamento. Terceiro ponto, falando sobre a obra de Deus. Quais foram as obras de Jesus? Um exemplo de vida, de fé e ação. Mateus capítulo 11, a partir do versículo 2. Quais foram as obras de Jesus? Além de entregar, ofertar minha família no altar, além de acolher, além de direcionar, o que mais eu posso fazer? O que mais faz parte da vida de uma pessoa de fé que se caracteriza como obra de Deus? Bom, na vida de Jesus, João Batista está preso, e ele está em crise. Ele começa a questionar se Jesus era realmente aquele que haveria de vir. Um pouco antes, ele anuncia no batismo, quando ele vê Jesus, ele diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas agora ele está preso, agora ele não está vendo o que está acontecendo, agora ele está em crise, e ele tem esse questionamento. Quando João no cárcere ouviu falar das obras de Cristo, então mandou os discípulos perguntar, 3, você é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Olha só a resposta de Jesus. Jesus respondeu: fala com João, fala entregar essa mensagem para ele, fala para João o que está acontecendo, o que o reino está fazendo, o que vocês têm visto e ouvido. Vai lá falar para João a respeito das obras. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem. Dá um glória a Deus aí bem forte. Depois ele vai para uma fase, um nível mais profundo. Ele diz: os mortos são ressuscitados. Dá um glória a Deus aí bem forte. Em terceiro lugar, ele diz: aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Jesus diz: você está em crise de fé, em crise de quem é Cristo? Veja as obras, olhe para as obras. Quais são as obras de uma pessoa que vive uma vida de fé? Jesus faz descrições de cura. Quer fazer a obra de Deus na sua vida? Ótimo, oferta no altar, entrega aquilo que Ele pediu para morrer no altar, traz a família para a igreja, para diante de Deus, para diante do altar, recepcione as pessoas, aconchegue as pessoas, acolha as pessoas, direcione as pessoas. Prático, parece simples, mas agora aprofunda. Você quer fazer a obra de Deus? Você pode ir além. Existe uma unção do Espírito Santo, existe um dom do Espírito Santo para aqueles que buscarem, aqueles que desejarem, aqueles que crerem. Você pode orar por pessoas e pessoas serem curadas. Dá um aplauso para o Senhor. Cura é obra de Deus.
E por isso eu amo o Revisão de Vidas. O Revisão de Vidas, para você que não conhece, não sabe, são os dias, os tempos, os momentos que nós separamos para algumas abordagens, alguns trabalhos, uma esfera de obra, de trabalho mais específica, mais aprofundada na vida das pessoas. E no Revisão de Vidas, parte do trabalho, da obra que nós fazemos é a libertação. Nós oramos por cura e oramos por libertação, e as pessoas são libertas e as pessoas são curadas. Fazer a obra de Deus, em primeiro lugar, cura. Segundo, Jesus diz, fala para ele que os mortos são ressuscitados. O reino está trabalhando, o reino está operando, Deus está fazendo a sua obra. Como? Cura, libertação e avivamento. No Revisão de Vidas, além de libertação, além de cura, nós temos também o batismo no Espírito Santo. E o que o batismo no Espírito Santo faz? Ele traz avivamento. Quem estava morto volta à vida, e isso é obra de Deus. Dá um aplauso para a libertação, para a cura, e dá um aplauso para o avivamento. Terceira parte que Jesus está falando sobre demonstração de suas obras. Terceiro lugar, ele diz, fala para ele também que aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Olha aqui para mim, deixa eu te dizer, quanto você prega o Evangelho e quanto você fala do amor de Jesus. E o pobre que ele se refere não é questão apenas financeira, é o pobre de espírito, é o pobre de coração, o quebrantado de coração, é aquele que está sem o tesouro mais precioso, que é a presença de Deus, aquele que está aberto, aquele que reconhece a sua necessidade de Deus. Jesus diz, a obra está sendo feita, o Evangelho está sendo pregado. Talvez você não tenha fé para cura, talvez você não tenha fé ou preparo, ou não se sente maduro para uma batalha espiritual, para expulsar demônio, para entrar em um conflito assim. Talvez você não se sinta preparado para orar, para alguém ressuscitar, estando ele morto literalmente, ou morto espiritualmente. Talvez você não sinta, não tenha fé para você orar e uma pessoa receber o Espírito Santo, ser cheia do Espírito Santo, receber dons do Espírito Santo. Mas existe essa obra de Deus aqui, que se você conhece o Evangelho, essa fé não vai te faltar, que é o privilégio de operar, de agir aqui, pregar o Evangelho. Quer fazer a obra de Deus? Prega o Evangelho, na sua casa, para os seus filhos, para os vizinhos, para os familiares, para os amigos, para os inimigos, no trabalho, onde você puder, onde tiver uma abertura, onde tiver uma oportunidade, prega o Evangelho. Quando você pregar o Evangelho, você está fazendo a obra de Deus. Dá para fazer a obra de Deus ou não dá? Dá para fazer a obra de Deus, sim ou não, igreja? Quantos vão fazer a obra de Deus aí? Dá um amém bem forte. Aleluia. Agora, quarto ponto, nossas finanças também são direcionadas, ensinadas por Deus como instrumento de prática de boas obras. Em Mateus capítulo 26, Jesus está em uma casa, e Maria derrama sobre Jesus um perfume muito precioso. Agora, os discípulos estão vendo a cena, e no coração os discípulos estão dizendo, bom, nós estamos andando com o mestre, ele está fazendo a obra de Deus, está nos ensinando a ser igual a ele, nós queremos fazer a obra de Deus. E eles veem aquele perfume precioso sendo derramado em Jesus, e eles dizem no coração, que desperdício, não é assim que se aplica o dinheiro no reino de Deus, não é assim que se aplica recursos para a obra de Deus. Esse perfume deveria ter sido vendido, o dinheiro recolhido, e ter sido distribuído aos pobres, assim nós estaríamos fazendo a obra de Deus. E agora nós vemos Jesus dando a sua leitura a respeito desse pensamento, versículo 10, sabendo disso, Jesus disse, por que vocês estão incomodando esta mulher? Ela praticou uma boa ação.
Essa palavra ação traduzida aqui é a mesma palavra colocada em obras, ergon. Ela fez uma boa obra. Mas como assim, Jesus? Como fez boa obra? Ela está colocando recursos sobre o seu corpo, sobre você. Sim, a boa obra que ela está fazendo, nesse momento, não é para com os homens, mas é para comigo. Boas obras podem ser praticadas, oferecidas, entregues em benefício de homens, mas também para com Deus. E elas precisam seguir um equilíbrio, nós precisamos fazer ambas. Os corações dos discípulos estavam em fazer obra para com os homens. Jesus está ensinando que para ele, para com ele também é importante. Tem pessoas que querem fazer boas obras só para Deus. Eu venho, eu canto, eu adoro, eu não perco culto, eu trato com Deus, mas com os outros, com os outros eu não quero me envolver não, né? Ixi, as pessoas são ingratas, as pessoas ajudam, e o abençoado ainda vai falar mal de você, vai te criticar, né? Vão virar a cara, não vão estar satisfeitos. Então eu só faço boas obras com Deus. Faz assim com a sua mão direita para cima assim, fala assim: boas obras para com Deus. Agora aponta assim para a pessoa do seu lado e fala: e boas obras para você também. Agora olha para quem apontou para você e fala assim: vou esperar. Faz assim para ele, fala assim: vou ficar de olho, hein? Quero ver se esse papo é real aí. Então Jesus está ensinando, cara. Nos versículos seguintes, Jesus vai dizer assim: escuta, aproveite o tempo que você tem para boas obras, boas ações, aqui nesse tempo, na terra, nessa era, nessa fase, nessa dispensação, para fazer algo para com Deus. A respeito dos pobres, financeiramente, é o sentido, Jesus disse assim: pobres, você sempre vai ter oportunidade, sempre haverá. Esse negócio de acabar com a pobreza do mundo vai contra o que Jesus falou. Jesus falou: vai ter sempre. Você sempre vai ter oportunidade, sempre vai ter alguém que você possa ajudar e abençoar. E se você puder encontrar, você perceber que você pode fazer algo, o Espírito moveu o seu coração, faça, abençoe. Quero ouvir um amém bem forte. Mas não deixe de fazer boas obras também para com Deus. Qual era a boa obra que ele estava fazendo para com Deus? Estava investindo seus recursos no corpo de Cristo. E aqui a igreja é o corpo de Cristo. Não deixe de investir os seus recursos na igreja. Cadê um amém bem forte? Olha o que diz Hebreus capítulo 7, versículo 6. Põe na versão ARA para a gente, por favor, Nandinha. Não, é o Hebreus, tá? Hebreus 7,6 na ARA. Obrigado. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, está falando de Melquisedeque, sumo sacerdote, que tipificava Jesus, ok? O sacerdote acima de todos. Não se inclui entre eles, a genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha promessas. Quantos tem promessas de Deus aqui? Quero ouvir um amém bem forte. Abraão tinha as promessas, e ainda assim precisava de uma palavra profética. Ele foi acolhido por Melquisedeque, e a bênção é o direcionamento para o cumprimento das promessas. O que abriu isso na vida dele? A obra que ele fez. Qual é a obra que Abraão fez nessa passagem? A entrega das suas finanças, a fidelidade nos seus dízimos. Versículo 7. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Versículo 8. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem os dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. Quer fazer a obra de Deus? Torne-se um dizimista. Versículo 8 está dizendo: pastor, mas dinheiro não tem nada a ver, é a igreja, é homem, eu vou entregar meu dinheiro para homem, aqui na terra, aqui entre nós, para essa obra, para essa dispensação, no reino dos homens, sim, mas quando você faz isso, aqui
estão administrando os homens, com muito temor, com muita honestidade, com muita transparência. Quero um amém aí bem forte. Mas ali, quem está recebendo o seu dízimo é aquele de quem você testifica que vive. O nome dele é Jesus de Nazaré. Quer fazer a obra de Deus? Põe sua família, traz o seu povo, a sua casa para a igreja, mas traz suas finanças para o altar também, que ali ele está recebendo e ele está vendo como obra de Deus. Dá um aplauso aí, bem forte para Jesus. Aleluia. Mateus 23, 23. Mateus 23, 23, olha a crise de Jesus com alguns religiosos. Escribas e fariseus, tem hipocrisia aí, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, ou seja, de tudo que vocês recebem, vocês cumprem a fidelidade dos dízimos de vocês até nas pequenas sementes, grandes colheitas e nas pequenas também. Mas ele diz: contudo, você tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fé. E aí, Jesus, o que a gente faz? A gente dizima e só, ou não? A gente só dizima e continua sem justiça, misericórdia e fé? Ou a gente faz só justiça, misericórdia e fé e deixa o dízimo para lá, que isso é coisa do Velho Testamento? Jesus diz: o que você deve fazer é o seguinte: faz isso sem omitir aquilo. Pratique justiça, misericórdia e fé, sem omitir a sua fidelidade nos dízimos. A obra de Deus, eu faço a obra para com Deus, e eu faço obra para com os homens, porque Deus não precisa da nossa misericórdia. Quem precisa da nossa misericórdia é o próximo. Dá um aplauso para Jesus bem forte. Para com Deus e para com os homens. Como eu faço, como eu vivo uma vida de fé em ação, como eu coloco em prática a minha fé, que obras, como eu posso agir, como o mundo espiritual, como Deus olha para a minha vida e me vê operando, vê que a fé que eu tenho realmente está sendo demonstrada. Bom, em primeiro lugar, coloca no altar, traz para o altar aquilo que Deus já pediu para que você entregue. Isso é obra de Deus. Segundo, aprenda a acolher as pessoas. Não passe de cabeça baixa, não passe de cabeça erguida, não passe disfarçando, olhando para o lado. Acolha as pessoas. E se você tem uma palavra de direcionamento, direcione. Isso é obra de Deus. Você quer fazer a obra de Deus? Quer se aprofundar em espiritualidade? Busque o dom de cura. Ore pela cura. Se for necessário, comece exercendo em você mesmo. Quer fazer a obra de Deus? Não seja instrumento de morte dos outros, criticando, falando mal, apontando erros, defeitos, fofocas. Não, leve avivamento. Levar avivamento aos corações é fazer a obra de Deus. Quero ouvir um amém bem forte. Quer fazer a obra de Deus? Pregue o evangelho, pregue a palavra.